hoje esse primeiro ciclo de trabalho que a gente fez vinculado à arrecadação de alimentos para a nossa população. A gente falou a gente gostaria, como o nosso presidente Lula disse, como nosso senador e ex-governador Wagner gosta de dizer sempre, o melhor para a vida de todo mundo é que a gente tenha trabalho digno e salário digno. E o pequeno empresário consiga vender seus produtos e ter uma renda adequada, que o empreendedor individual consiga ter sua renda adequada. Mas essa não é a realidade e por isso a gente está fazendo essa campanha voltada para a arrecadação e estender a mão para os nossos irmãos. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. É um companheiro de longas datas, é um companheiro que de profissão, inclusive, estende a mão para todo mundo a cada dia. E a gente tem que admirar, nesse tempo de pandemia, a grande dedicação que os profissionais da área médica fazem para salvar vidas, para estender a mão a todos nós. A gente sabe o que é a agonia de estar doente e pior ainda é a agonia de estar doente nessa pandemia. Portanto, quero dar um abraço também ao nosso amigo e vice-prefeito Vidigal aqui de Lauro de Freitas. Boa noite, Vidigal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero agradecer aí o convite seu, secretário de administração. Tenho assim a honra de ter começado, junto com a nossa prefeita Moema, a criação da Secretaria de Meio Ambiente. Vamos falar sobre meio ambiente. A gente possa estender também, falar sobre a fome. E de 2001 a 2017 conseguiu se erradicar aqui do país, tirando da linha da pobreza mais de 25% da população que naquele momento passava fome, através de quê? De políticas públicas que pudesse trabalhar no sentido de possibilitar às pessoas a condição de trabalho, de renda, e assim, a partir desse governo atual, está havendo um desmonte dessas políticas públicas. Então a gente está sofrendo com a fome. São 116 milhões de pessoas com fome no país. A gente precisa buscar medidas que a gente possa possibilitar às pessoas, favorecer aos pequenos agricultores, a economia local. Então, estamos aqui para poder debater, falar sobre esse assunto importante. Muito bem, Vidigal. Porque o cachimbo deixa a boca torta, né? A gente está aqui, na verdade, a gente está no lugar que a gente está ajudando a cidade como secretário de administração, mas nesse momento, nesse lugar, a gente está compondo esse movimento, o movimento Lauro Mais, e nesse momento também a gente está reativando a nossa campanha. 13 itens para alimentar um sorriso. Esses 13 itens a gente sabe que contribui para minimizar esse problema da fome que o Brasil voltou a assistir em função desse presidente genocida. Quero até chamar a atenção todo mundo sabe de algumas coisas, mas sempre é bom, às vezes, chover no molhado. Tem gente aqui na cidade, gente que não estende a mão sequer para uma criança, que está dizendo assim, está chegando aí em rede social dizendo assim, 13 itens não mata a fome de ninguém. Está dizendo assim, aquelas pessoas estão querendo fazer campanha eleitoral. Campanha eleitoral passou, foi o ano passado. Campanha eleitoral vai ser o ano que vem. O que a gente está fazendo é se movimentando para que mais e mais pessoas estendam a mão para aqueles que estão precisando. Infelizmente, aqueles que nos criticam não fazem nada. Assim como também os que criticam e os que batem até na nossa prefeita, quando tem oportunidade, fazem contra o povo. Porque votam em gente que está lá apoiando o Bolsonaro, vota em gente e apoia gente que fecha os olhos para assassinato de pessoas que estão ali lutando e buscando benefícios para ajudar as suas famílias, né? Quando a gente tira um ambulante de uma rua, quando a gente tira Bolsa Família de uma família, quando a gente tira aposentadorias das pessoas, quando a gente não dá o auxílio adequado, como os partidos de esquerda, o PT, PCdoB, vários partidos estão a nível nacional lutando por um auxílio emergencial nessa pandemia
num valor que seja pelo menos digno, esses que estão nos criticando estão em partidos que estão lá votando para diminuir recursos para a saúde, diminuir recursos para a educação, para a assistência social. Então, nesse momento aqui, a gente está se mobilizando para conscientizar as pessoas para o que pode contribuir. A gente teve aqui, Vidigal, gente que nos disse, eu ganho um salário mínimo, mas toma aqui 1 quilo de feijão para ajudar nesse movimento. E é isso que a gente quer conscientizar as pessoas. A gente pode fazer o que estiver ao alcance de cada um. Não precisamos dar muito, mas precisamos ajudar e nos ajudar. E, sobretudo, quem fala em processo eleitoral, no momento certo a gente vai falar. Porque nas eleições do ano que vem, ainda falta muito tempo, é preciso a gente lembrar que quando botar o voto lá, a gente vai estar ajudando a essa situação permanecer, perdurar, piorar, ou a gente vai fazer com que essa situação mude completamente, como mudou em 2002, quando o presidente Lula se elegeu, e poucos anos depois ele tirou o Brasil do mapa da fome, colocando inclusive a nossa juventude em universidade, em cursos técnicos, as mulheres com salário digno e por aí vai. Mas voltemos ao nosso tema. A gente hoje vai fazer esse balanço do nosso primeiro período, nossos primeiros 30 dias aí da nossa campanha, que já fizemos a primeira distribuição, mas nós também vamos falar de um tema que é fundamental para as nossas vidas, que é o meio ambiente. A gente sabe, muitas vezes falar meio ambiente, Vidigal, fica parecendo uma coisa muito comum, né? Fica parecendo uma coisa corriqueira, fica parecendo uma coisa, digamos assim, trivial, né? Falar de meio ambiente, cada um acha que pode falar e falar muito. Mas a gente, às vezes, precisa também debater com certo nível de profundidade e cada um se perguntar o que é que a gente pode fazer no nosso cotidiano para melhorar esse meio ambiente que está no nosso grande entorno. Então a gente vai começar esse debate hoje, a gente não vai encerrar esse debate hoje, porque é necessário que a gente inicie o debate, a gente provoque outras pessoas para continuar discutindo, que a gente se pergunte o que é que a gente pode fazer para colaborar com o governo da prefeita Moema para ajudar nesse tema na nossa cidade. Um prefeito, um presidente, um governador não pode fazer sozinho, é preciso parceria com a sociedade e a gente precisa testar, se não é o caso, da gente fazer parcerias com outros municípios, outros movimentos na região metropolitana. Então a gente vai tentar dar passo a passo para ver se a gente consegue ter uma proatividade mais profunda nessa discussão do meio ambiente. E para tanto, antes de ter aqui sua contribuição, que você foi secretário de meio ambiente na nossa cidade, a gente vai convidar aqui um companheiro nosso para falar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre essa questão ambiental. Deu pulo aqui, Eligilson. Bora, Geilson. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Sobre alguns elementos vinculados a essa questão ambiental. Boa noite, secretário Ailton. Boa noite, vice Vidigal. Vamos falar algumas curiosidades que podem colaborar para a melhoria do meio ambiente. Não sei se vocês sabem, mas 1 tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 71%. O Brasil tem 4 lugares países com mais custo. A empresa leva de 1 a 4 semanas as embalagens de papel, 3 meses as cascas de frutas, 3 meses os guardanapos de papel, 2 anos as bitucas de cigarro, 2 anos os fósforos, 5 anos as pastilhas elásticas, 30 a 40 anos o nylon, 200 a 450 anos os sacos e copos de plástico, de 100 a 500 anos as pilhas, de 100 a 500 anos as latas de alumínio e 1 milhão de anos o vidro. Então, isso mostra a necessidade de reciclar
e de fazermos a logística reversa. Esses dados são dados um tanto quanto até simples, né? Quando a gente pensa assim, uma garrafa, Vidigal, quando a gente vê uma pessoa bebendo e chega a jogar a garrafa pelo vidro do carro, ou quando a gente pega a garrafa, bota no meio do lixo para poder botar no carro do lixo. Imagine aí 1 bilhão de anos para um vidro se decompor. Quando é uma garrafinha, a gente diz assim, às vezes em casa, a gente vai botar aquela garrafinha ali, não faz diferença. Agora imagine o mundo todo fazendo isso, jogando uma garrafinha de vidro no seu lixo. 1 bilhão de pessoas, 2 bilhões, 7 bilhões de pessoas, que é a população mundial. O que é que isso significa para o impacto ambiental? Então, nessa linha de raciocínio, eu vou passar a palavra para você que foi um dos nossos secretários de meio ambiente na cidade, para você fazer algum comentário sobre políticas para a questão ambiental na nossa cidade, na nossa região metropolitana. Com certeza. É importante aqui lembrar, Ailton, que tudo começou na segunda gestão da prefeita Moema Gramacho, quando ela teve a expertise de criar a Secretaria de Meio Ambiente. Porque aqui existia um departamento de gestão ambiental e um departamento de recursos hídricos. Aí foi o momento que eu cheguei aqui junto com ela, na segunda gestão dela, para criar essa secretaria. Para quê? Que a gente pudesse começar a fazer a leitura do meio ambiente, necessidade da gente elaborar um plano municipal de saneamento básico, que a gente pudesse estabelecer um licenciamento ambiental, que assim toda e qualquer construção aqui em Lauro de Freitas pudesse primeiro ter a licença, criar um sistema de tratamento para que não jogasse esse esgoto lá e através desse plano pudesse captar recurso federal, né? Isso foi feito, inclusive na gestão da presidenta Dilma, a prefeita Moema conseguiu trazer o recurso para que a gente pudesse estar realizando o esgotamento sanitário aqui em Lauro de Freitas, que hoje é uma realidade, né? Além disso, todo esse projeto de macrodrenagem que a gente tem feito no município tem ajudado bastante a Lauro de Freitas a tentar erradicar essa miséria toda que era uma prática costumeira de jogar o esgoto doméstico, o esgoto industrial nos rios, né, no mar, enfim. A gente agora está podendo sanear a cidade e isso reflete na saúde do povo, que cada um real investido aí, você tem uma economia na saúde de R$5. Então, é uma coisa assim, muito importante que a gente tem pensado através de políticas ambientais e isso tudo começou lá atrás, quando a oposição dizia que era utopia, que não se conseguiria fazer e hoje é a realidade. Estamos aí já caminhando para fazer o esgotamento sanitário de Lauro de Freitas, cerca de 70% da cidade será totalmente saneada. A estação mãe já está lá pronta, que é ali perto do restaurante popular. Já fez a ligação, já está finalizando a ligação com o emissário em Salvador e agora já houve a licitação estadual, né, através da Embasa, para que começasse a se fazer agora as ligações interdomiciliares. Portanto, esse foi o grande passo para mim da gestão da prefeita, esse tempo todo que a gente tem aqui, tem feito o dever de casa, tem feito cuidar da nossa cidade, uma cidade rica em recursos hídricos. São 5 rios que cortam a cidade, tem a Forte de Joanes, então a gente precisa cuidar da natureza mãe para que a gente possa continuar a vida. Ok, Vidigal. Eu vou até aproveitar, Valdir, o nosso presidente das Prof, está aqui, eu vou pedir para ele vir aqui para a nossa bancada, que nesse instante eu quero que ele comente como é que ele vê esse debate, Vidigal, sobre educação e meio ambiente. Como é que ele vê a proatividade da escola nessa discussão sobre a questão ambiental. Só destacando em relação ao que Vidigal levantou aqui, a prefeita também já encomendou os estudos em parceria com o governador Rui Costa para complementação, além dela estar fazendo o esgotamento sanitário de 70% da cidade hoje, a obra está em curso, o projeto para complementação dos 30% restantes já está em curso. Então, a ambição da prefeita é deixar a cidade 100% saneada. Agora, observem, isso não nos isenta, não isenta ninguém da nossa cidade a pegar, fazer o esgotamento da sua casa,
abrir um esgoto e jogar no meio da rua, seja de água de pia, ou seja de qualquer outro resíduo que tenha dentro de sua casa. Também isso não nos dá o direito de, no fundo da nossa casa, passa um riacho e a gente não ter o cuidado de abrir uma fossa para jogar os dejetos e ir pelo caminho mais fácil, que é pegar, botar um cano de 100 e jogar ali no riacho. Muitas vezes a gente quer que o poder público tenha uma ação proativa em torno da questão ambiental, mas a nossa mão, a mão de muitos, parece que é um pouco aleijada para poder fazer de per si. E aí, nesse caso, a gente vai estar discutindo um pouco aqui, Valdir, como é que nossa mão pode se movimentar para a gente, com as mãos unidas, a gente possa fazer mais alguma coisa pelo meio ambiente, que inclusive, os estudos que tem por aí, o conjunto dos problemas de saúde pública a gente tem está vinculado à degradação ambiental de modo massivo, né? De modo massivo. E aí, Valdir, na educação, o que a gente pode fazer de modo proativo para essa questão ambiental? Primeiro, boa noite. Mais uma vez, parabéns ao Lauro Mais em promover mais uma live e agora é mais do que nunca atual, trazendo esse tema sobre o meio ambiente. Haja vista a situação que nós estamos vivendo com esse governo federal, que o escândalo do seu ex-secretário que trouxe toda essa preocupação que nós temos com o meio ambiente e que eles não tiveram. Sem dúvida alguma, já se tornou uma fala que é a fala que está ganhando corpo no Brasil. É um governo genocida em vários aspectos, não só do ponto de vista da pandemia, mas do ponto de vista também de um tema importante como o meio ambiente, que nós estamos aqui discutindo. Falar de meio ambiente na escola é trazer a consciência crítica dos estudantes para que a gente possa perceber que se nós não cuidamos do planeta, Ailton Vidigal, se a gente não tem essa consciência e se a gente não passa isso na educação básica, começando a educação infantil, as séries iniciais e as séries finais, também no ensino médio, a gente vai trazer sérios problemas para o nosso planeta, começando por nossa cidade, começando por nosso bairro. Então é mais do que fundamental que a gente traga projetos, políticas públicas, o PPP, o Projeto Político Pedagógico na Escola, a gente aponte essas discussões. A BNCC agora, que foi aprovada, certamente, ela tem também lá nos seus parâmetros lá a questão do meio ambiente. Então, companheiro Ailton Vidigal e todos que aqui estão, é fundamental que a gente promova e incentive mais projetos dentro dessa questão, desse tema importante como é o meio ambiente. Okay, obrigado, Valdir, mas eu vou trazer um desafio aqui para nós. A prefeita lançou recentemente, o nosso vice estava presente, um programa de esforço para a reconstrução da cidade pós-pandemia. É o programa que ela chamou de Cidade Solidária e Sustentável. 2 conceitos muito importantes para a nossa vida no cotidiano. A gente precisa ser mais solidário e a gente precisa ver o mundo de um modo mais sustentável, no sentido de que a gente precisa perceber que a cidade amanhã precisa existir com água de qualidade, portanto, é preciso guardar mais os mananciais de água, é preciso ter árvores, é preciso ter meio ambiente, clima adequado. E ela lançou esse programa e eu queria ver se a gente conseguia, Valdir, com o apoio seu, do movimento de professores, da comunidade escolar, a gente lançar em parceria com a prefeitura, o Lauro Mais, os companheiros que estão aqui nos bastidores, você, a sociedade, a gente trazer para nós o desafio de, em cada uma das escolas do nosso município, que tiver condições, tiver espaço, a gente fazer hortas e hortos comunitários
envolver ali as famílias no entorno, para produzir de forma solidária e aproveitar os recursos que a gente tem, produzindo produtos orgânicos para consumo das famílias. Eu quero saber se você topa ou não topa. Bom, ele está dizendo que está fechado e de forma pública, viu, Vidigal? Ele não pode voltar atrás desse negócio. Então, a gente tem que, nessa semana, discutir, tá Ariston ali, que de vez em quando ele me presenteia com um cacho de banana e uns abacates, Ariston. Então, a gente vai fazer, definir mais tarde por qual escola a gente começa, por onde a gente começa a mobilizar, fazer nossas hortas e hortos comunitários, solidários, sustentáveis, para produzir produtos orgânicos para a nossa comunidade escolar, para a nossa cidade. E trazer, digamos assim, um conceito de sustentabilidade para todo o cantinho que a gente conseguir na nossa cidade, com a iniciativa de cada um e com a colaboração de cada um. Eu só quero finalizar esse tema, finalizar no sentido desse circuito aqui que a gente está discutindo, para a gente ir para o nosso balanço, dizer que também que recentemente há uma lei no município vinculado ao uso de sacolas plásticas, a extinção das sacolas plásticas no nosso município, e a lei foi feita. Recentemente a Câmara de Vereadores votou pela sua execução imediata, não é isso, Vidigal? E há uma negociação aí para contemporizar um pouco a sua aplicabilidade. Muitas vezes quando a gente chega no supermercado que não acha sacola plástica para poder jogar nosso produto, a gente fica cheio de raiva, né? Muitas vezes a gente tem umas caixas de papelão lá, a gente também não gosta, né? Prefere o saco plástico. Então, de fato, a gente tem que começar a discutir quais são as práticas cotidianas sustentáveis para o meio ambiente se transformar numa situação melhor, né? A gente vê em vários documentários quantos animais morrem no mar engolindo sacos plásticos, né? A gente sabe, aqui está o nosso amigo Geilson, nos disse há pouco, quantos anos demora para um saco plástico degradar na natureza? Mais de 200 anos. Então a gente não pode, digamos assim, saber disso. Quando a gente não sabia, tudo bem, né? Mas se a gente saber disso e achar normal ficar jogando plástico na natureza, jogando essas garrafas PET que levam 500 anos, então a gente tem que começar a ter atitudes relacionadas com o conjunto de informações que hoje a gente se permite ter, né? Não adianta ter informação e não ter nenhuma atitude, né, Valdir, vinculada a elas, né? É interessante, me permita, a campanha que você traz nas escolas, ela está diretamente relacionada com evitar alimentos industrializados também. Quando a gente faz uma campanha dessa, né, de plantar produtos alimentares saudáveis no quintal de casa, a agricultura familiar, você combate também a compra de alimentos industrializados. Você cria uma cultura, você cria um hábito para a criança dentro da escola. E é isso. Ailton, pequenas ações como essa, a gente viu através da Câmara de Vereadores Lauro de Freitas, a erradicação do uso de sacolas plásticas. A gente precisa também perceber que ações pequenas vão ter um reflexo lá na frente muito grande. Então, hoje a gente já se fala em erradicar o uso de canudo de plástico, copo de plástico. A gente precisa estimular a população a perceber o quanto é importante a gente preservar o meio ambiente. Essas ações pequenas vão ter um reflexo lá na frente bastante importante para o meio ambiente. É isso aí. Só lembrando que isso, nessa linha que Vidigal e Valdir tá falando, muitas vezes a gente não fecha a torneira de forma adequada, não apaga a luz quando sai do ambiente, não descarta pilha, não sei o quê, do modo como precisa.
Às vezes a gente faz até isso em nossa casa, né? Diz, não, levantou, vou economizar ali o que puder. Mas às vezes no trabalho, não sou eu que estou pagando, deixa lá. Então a gente precisa ter atitude sustentável em todos os espaços que a gente vive, em todos os espaços que a gente passa, porque a atitude sustentável é a atitude que valoriza a vida da nossa terra e a vida de todos nós. Bom, a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, mas eu vou chamar aqui uns amigos nossos. Pode ficar aí, Valdir. Vai aglomerar um pouquinho. Eu vou chamar o nosso amigo Ariston, vou chamar o nosso amigo Tinho, vou chamar o nosso amigo Júlio Bispo. Eles são representantes aqui, nesse momento. Pelo menos é a cara de que eu estou vendo aqui sentado. Pode ficar em pé ali, Tinho. Como você é baixinho, dá para te ver. Que a gente vai fazer aqui um balanço do nosso primeiro ciclo de campanha e novamente fazer um chamamento a todos e todas para que a gente volte, Vidigal, a fazer a contribuição, porque antes do São João a gente quer fazer um novo ciclo de doação para as pessoas que estão precisando, conforme a gente tem enfatizado, é uma contribuição. É uma demonstração que é preciso se conscientizar que o nosso país, nosso estado, nossa cidade está sofrendo com essa política nacional, está sofrendo com a pandemia, mas, sobretudo, está sofrendo por uma falta de um comando de um governo que se preocupe com as pessoas, de um governo que se preocupe em gerar emprego, um governo que se preocupe com a saúde pública. Mesmo na pandemia, hoje, tem países que zerou as mortes. Tem país hoje que está chamando o turista de volta e dizendo, venha que chega aqui, eu te vacino. E no nosso país está faltando vacina. E agora, de forma pública, nós estamos sabendo, através da CPI do Covid, que o governo brasileiro recebeu ofertas de compra de vacinas mais baratas do que os laboratórios venderam para os Estados Unidos e para a Europa. Então, quer dizer, os laboratórios que venderam e permitiram os Estados Unidos sair daquele caos de saúde pública que eles estavam vivendo antes do Brasil, o laboratório que vendeu a vacina para lá e permitiu eles hoje estar numa situação confortável, vendeu a vacina mais cara para eles e ofertou vacina mais barata para nós, e o nosso governo disse não. Assim como disse não à Sputnik, assim como disse não aos outros laboratórios, e a gente poderia estar recebendo vacina, e o povo brasileiro hoje está todo imunizado, com aulas presenciais regularizadas, com a nossa cultura funcionando, enfim, a economia de um modo geral funcionando, e sem esse caos econômico e de fome que a gente está vivendo. Então a gente está dando a nossa contribuição, mas está alertando que é preciso a gente repensar políticas nacionais, e repensar a política nacional não é com esse governo, que a cada dia ele nos demonstra que só tem um bando de maluco ali, mas não são uns malucos qualquer, é os malucos que não têm um mínimo de sentimento. É um povo que não tem alma no coração, que não tem alma e querem, poucos se importam com o padecimento da economia nacional, com quem está perdendo dinheiro, quem está desempregando, com quem está ficando desempregado, com quem perde Bolsa Família. Infelizmente é isso. E esse ato nosso de arrecadação é estender a mão, mas também é um ato de conscientização. Então eu queria aqui, tinha Valdir, que está na campanha, Ariston está na campanha, Júlio Bispo está na campanha, representando todos os nossos militantes, que falem rapidamente o que significou esse primeiro ciclo e convocar nossos amigos, nossas amigas que contribuíram. Teve várias contribuições, Vidigal. Foram mais de 100 pessoas que deram suas contribuições e a gente está conclamando esses 100 pessoas e mais outras a voltar a confiar nesse trabalho e estender a mão ao próximo novamente. Meu boa noite a todas e todas. Agradecer o grupo Lauro Mais. E como a gente chama
Ailton de secretário. Mas, para mim, Ailton não é um secretário. Ele aqui está como companheiro do PT, partido que nasceu com um objetivo de proteger os trabalhadores, promover a inclusão social e defender aqueles que mais precisam. Logicamente que para nós, do PT, não é uma boa coisa estamos aqui pedindo arrecadação para alimentar o nosso povo. Nós estamos no século XXI e isso para nós se torna até vergonhoso para o país. Mas, infelizmente, está acontecendo e isso é de 2016 para cá. Até 2016 nós tínhamos uma situação muito cômoda. Graças a Deus, ninguém passava dificuldades, eu se passasse era muito pouco. Mas infelizmente hoje a situação está aí e ela é muito crítica. Para falarmos da alegria ou da tristeza, nós temos entregado na primeira etapa uma quantidade de alimento para matar a fome de alguém. Eu digo para vocês que foi uma mistura das duas coisas, alegria e tristeza. Alegria porque as pessoas que recebiam o alimento sorriam de alegria por ter um alimento para comer. E para mim era uma mistura de alegria de ver aquela família alegre, mas ao mesmo tempo triste porque não deveria estar fazendo aquilo. No momento que eu vivo, como eu sou defensor do trabalhador, um cara de sindicato, eu defendo que o povo deveria ter um trabalho digno e uma vida melhor. Mas infelizmente não somos nós ocupados. Nós temos uma missão, e a missão é voltar à normalidade, o que nós tínhamos em 2016, que não é fácil para recuperar todo esse período. Então, a gente agradece a todos que participaram, a todos que, unidos conosco, participaram da primeira etapa, convocando todo mundo de novo para a segunda, que traga mais gente. E por isso que nós trouxemos hoje o nosso companheiro Vidigal, que também não é um vice-prefeito, é uma liderança comunitária que vive dia a dia o povo. E nós temos no nosso governo do município uma pessoa que eu também não chamo de prefeita. Eu chamo Moema de uma mãe de Lauro de Freitas, porque ela tem dentro dela o conceito de ajudar as pessoas. Essa ela trouxe não só do polo, mas também no mesmo sindicato que eu. No caso, você pertence, você foi da CUT comigo, sabe disso. A nossa vida é essa aí. Então eu tenho as fotos aqui das pessoas. Quando entreguei esse alimento, os 13 itens para trazer um sorriso, vi o sorriso na cara. E a minha tristeza de dizer que isso ainda vai durar muito tempo se nós não tomarmos uma providência. Por isso, eu convoco a todos que tomem uma providência e dia 19 nós temos uma manifestação, tá certo? De fora Bolsonaro, ou esse genocida que aí está. Então, cabe a nós mudarmos a situação e o grupo Lauro Mais, que está feito processo com o Pedro Ailton, abraçar todos que chegarem aqui e que queiram ajudar. Parabéns, Ailton, parabéns a todos nós. Olá, mais uma vez, Ailton, boa noite. Primeiro, a gente tratando de um assunto que é meio ambiente, ressaltar a estratégia do Lauro Mais em fazer um kit de alimento dentro de um saco de pano, que além de você entregar o alimento para a família, você entrega um pano que pode ser utilizado na casa. Isso é fundamental. Não está pegando um saco plástico. Está pegando um pano que vai trabalhar e vai ser útil na casa daquela família. Então, parabéns a essa iniciativa e casou muito bem com o tema de hoje, falando de meio ambiente. Fundamental é o que Ariston traz, porque em um contexto em que hoje teve mais um aumento de gás, de cozinha, em um contexto em que a cesta básica está mais cara, fazer um ato como esse, Ailton, é de suma importância, principalmente nesse tempo difícil de crise sanitária, de crise econômica que nós estamos passando, Vidigal. As pessoas precisam entender, por mais que elas façam as críticas, que tudo tem lado nessa vida. A educação ela não é neutra, assim como esse ato não é neutro, nós temos lado. E o lado desse ato é o lado da vida, é essencial, é a vida, e a gente vai proteger a vida com atos pequenos como esse, mas que servem, são úteis e que dão valor às pessoas, ao povo brasileiro. Então, parabéns ao Lauro Mais do que nunca a gente precisa repetir e continuar atos como esse. Boa noite a todos que estão acompanhando essa linda live, Antemão, eu quero só parabenizar a cada um desse grupo, que é um grupo dotado e munido de pessoas sensíveis às causas sociais e do qual também eu faço parte. A gente sabe que estamos vivendo um momento de recessão, dificuldade financeira e, consequentemente, de falta de emprego e de trabalho. Então, a gente, através do grupo Lauro Mais,
vem mobilizando pessoas sensíveis a estar ajudando o próximo. Na reunião posterior a essa aqui, eu citei uma frase de alguém muito importante para a vida de todos nós e fundamental, que disse assim: do mesmo modo, ele tomou o pão em suas mãos, ele levou aos céus, deu graça e o repartiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Quando eu falo nessa parte de tomai todos e comei, eu quero dizer que todo mundo tem direito, né, ao alimento, nem que seja o primeiro alimento e o último da noite, mas todo mundo tem direito a isso. E esse momento de recessão e dificuldade, muitas famílias estão pedindo apenas um pão. É triste quando a gente passa nas portas dos supermercados, que a gente vê as pessoas com a placa dizendo: estou com fome. Isso é triste. Então, através disso aí, o grupo Lauro Mais, com o incentivo do nosso líder e apoiador do grupo e do projeto, Ailton Florencio, né? E parabenizo também mais uma vez a Ailton pela sensibilidade, que as pessoas falam muito em doar, em ajudar, mas isso é um exercício que tem que ser feito diariamente para que a gente se sinta confortável a estar fazendo isso. Então eu convoco cada um de vocês que estão em casa, que estão acompanhando essa nossa linda live, que venha também ser mais um a somar com a gente, ajudar a matar a fome de mais uma família, certo? Obrigado. Só os trabalhadores de educação em assembleia aprovaram a contribuição e o recolhimento de um imposto sindical com o fim de fazer esse ato social e arrecadar cestas básicas, né? Então, está aqui o registro. Ficar no cantinho aqui, boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente aí. Primeiramente, acho que eu não vou querer falar agora sobre o projeto só do Lauro Mais, né? Eu me sinto uma pessoa que sou ativista social, faço parte do projeto Grupo NASA, e a gente precisa lembrar de coisas que vem acontecendo. Parabéns, Valdir, por ter lembrado sobre o saco. O Lauro Mais não é só oba-oba, o Lauro Mais pensa, o Lauro Mais se preocupa. Eu sou o Lauro Mais, essa família todinha que está aqui, ó, todo mundo é Lauro Mais. Então, voltando a falar, eu sou do Grupo NASA, né? Qual câmera, Agnaldo? Essa aqui ou aquela ali? Pronto, essa daqui, né? Beleza. Tá cheio de câmera, tá tudo beleza. Então, voltando a dizer, eu sou do Grupo Lauro Mais e a gente também se preocupa com o meio ambiente. Vem fazendo alguns projetos desde o ano passado, até antes da pandemia mesmo, de limpeza das praias. Esse mês de junho, é dedicado ao mês do meio ambiente, não é verdade? E, além disso, da questão do meio ambiente, tem também o Dia dos Oceanos, e a gente sempre está postando alguma coisa, comentando. E quem não assistiu o início da live, tente depois assistir, que vai estar gravado aí tudo direitinho, sobre a live do Lauro Mais, porque é um tema importante. A gente está deixando de falar sobre o meio ambiente, o mundo está acabando, o mundo está doente, né? Temos um doente no poder que não está cuidando da doença do nosso mundo, do nosso país, de modo geral, porque a gente entende, infelizmente, o Brasil ainda é o país que ainda tem o pulmão do mundo ainda, que é a nossa Amazônia, e não está sendo cuidado. Eu fico emocionado quando falo sobre isso, porque a gente discute muito no nosso grupo, a gente discute muito a questão ambiental, e quando chega na rua fazer qualquer atividade, as pessoas não dão a mínima atenção, Vidigal. E quando você chega para as pessoas, a gente teve uma ação, foi importante falar isso, vou ser breve, de trocar o canudo plástico pelo canudo de papel. Nosso grupo se reuniu, comprou canudo de papel, isso antes da pandemia, né? Porque as praias estavam abertas. E a proposta era chegar na barraca de praia, entregar um canudo de papel e pedir: vamos trocar esse canudo. E explicava para aquelas pessoas o significado daquele canudo plástico na vida marinha, como o Valdir colocou, como o pessoal aqui que é biólogo, Geilson também colocou, quantos anos demora o canudo de plástico para poder se dissolver na natureza. E as pessoas não têm essa consciência. Quando você chega aqui e fala, o choque de realidade está ali na hora. A pessoa chegar e troca, e tem vontade de trocar. Eu acho que a gente precisa pensar em mais políticas públicas também, não a nível do município de Lauro de Freitas, a nível de Brasil, a nível de mundo, né, que a gente possa se conscientizar disso. E uma pequena ação como essa, do saquinho aí dos 13 itens para alimentar um sorriso, como bem disse Ariston, é um misto de sentimento. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz por ajudar o próximo, está fazendo isso, a gente fica triste por ver o país passar por esse momento difícil. Vou encerrar minha fala. É isso aí. Valeu. Chega Eloy também. Como é que foi aí
a sua experiência com essa campanha de arrecadação e as doações. Boa noite a todos, né, que estão acompanhando aqui a live do Grupo Lauro Mais. Essa campanha, basicamente, ela está vindo, né, com um sentimento, acima de tudo, de empatia. Eu acho que a palavra correta é essa, pois a gente vive um momento, né, muito delicado, onde pessoas estão passando por grandes dificuldades. E esse é um momento da gente se unir e lutar por um propósito, né? O propósito de conseguir arrecadar, de doar, para que pessoas possam estar sendo agraciadas e possam estar minimizando, né, essa situação que o país está passando, que é a fome. Infelizmente, é a nossa realidade atualmente. Estamos também, né, fazendo essa arrecadação que de 13 itens. Com 13 itens a gente consegue alimentar um sorriso. Vamos estar lançando também, durante a semana, os pontos, né, para estar dando continuidade a essa ação tão nobre. Assim também como vou pedir depois para o pessoal colocar ali a vaquinha eletrônica. Quem não puder fazer essa doação no sistema drive-thru, a gente tem uma vaquinha eletrônica, onde toda essa colaboração vai estar sendo de grande ajuda para os mais necessitados. Obrigado. Ok, então, renovamos os agradecimentos a todos os nossos militantes que construíram isso, que estão engajados, Vidigal, não só na mobilização para arrecadar, mas também na identificação de pessoas que efetivamente precisam. A gente sabe que o nosso alcance está aquém do que a nossa cidade precisa, que nossas comunidades precisam, mas o que vai responder mesmo à necessidade das pessoas são as políticas públicas que é necessário que o Brasil implante, e infelizmente está faltando essas políticas públicas, e nós vamos lutar para que essas políticas públicas sejam reimplantadas, porque felizmente nós já vivemos isso. A gente não pode hoje dizer assim, é impossível, porque antes a gente podia dizer que era impossível, né? Nunca vai acontecer isso. O Brasil não tem ninguém passando fome, um país desse tamanho, 200 milhões de habitantes, não tem uma pessoa necessitada, não tem uma pessoa que não consiga tomar café, almoçar e jantar. É impossível, vai ter alguém que passe fome. Mas aconteceu sim. Lula, o nosso presidente, criou política pública que tirou o país do mapa da fome. Foi possível sim. Infelizmente nós temos uma elite brasileira, uma elite nesse país, partido nesse país, que não tem alma nenhuma, que não se condói com o sofrimento do outro, não se condói também com a natureza, porque a gente está vendo aí a Amazônia sendo destruída, a Mata Atlântica sendo destruída, o Cerrado sendo destruído. Então nós temos uma elite nacional e infelizmente 30% da nossa população olha e não enxerga, vê e não quer acreditar e não acredita que nós temos um grupo nesse país que dirige o Brasil e são genocidas. São genocidas que praticam política pública que destrói o meio ambiente, que destrói a vida das pessoas. Como é que destrói a vida das pessoas? Pode fazer o bem, sem olhar quem, e faz questão de fazer o mal e ainda dá risada sobre o mal que acomete o outro, como o nosso presidente, quando finge ali imitar, quando imita as pessoas que estão sofrendo. Enfim, mas eu sei que a Bahia, a nível nacional, e Lauro de Freitas dá exemplo de que não se dobra isso, que felizmente a Bahia não votou nesse programa de governo que está no Brasil hoje. A Bahia deu exemplos quando elegeu o Rui Costa, quando elegeu ali atrás o nosso ex-governador Wagner. A Bahia dá exemplo no Brasil como se deve ter política pública voltada
para a população que precisa e para a população de modo geral, para incentivar emprego, gerar renda, enfim. Bom, agradecer, Valdir, todo o professorado que está dando sua contribuição através da aprovação do imposto sindical para arrecadação para doação de alimentos. E como nosso amigo falou, vamos, quem não quiser doar alimentos, o feijão, a farinha, os produtos individualmente, pode entrar na vaquinha online, vaquinha.com.br/vaquinha/Lauro Mais, e dar sua contribuição como fez da vez passada. Ou como muitos, chegou no supermercado, comprou seus produtos, trouxe aqui, doou aos nossos militantes, fizemos a cesta e distribuímos à população. Vamos lá, vamos ajudar o outro e ajudar também nossos corações, isso faz bem também para a nossa alma, né? Bom, eu queria voltar ao assunto, Vidigal, convidando aqui o nosso amigo Jorge, voltar ao assunto do meio ambiente. Vocês vão conhecer o Jorge, porque ele vai se apresentar. Mas eu só vou querer falar um pouco, só um minuto, do significado de Jorge aqui na nossa bancada, né? Olha aqui, ó, a gente tem uma bancada hoje, não é do Jornal Nacional, não, mas é uma bancada. Eu não sou William Bonner, mas também dá para o gasto, né? Vamos lá. O Jorge, ele acabou de fazer o TCC na área de engenharia ambiental, se não me engano, né? Na área de engenharia ambiental. Exato. Vidigal, quando eu estudei, quando eu fiz minha faculdade, na Bahia só tinha, na verdade, tinha 3 faculdades, né? 3 universidades. Tinha a Universidade Federal, que é secular, tinha a Católica e tinha a Cairu é da sua época, da minha não. Aliás, a Cairu já me confundi aí, porque você é mais velho que eu, né? Eu acho que é. A briga Mas, foi boa, né? E tinha também tinha a UNEB e tinha a Católica. E era um sufoco para a gente entrar na faculdade, era um sufoco. E felizmente, minha família é muito pobre, 14 irmãos, para eu conseguir entrar na faculdade foi muito estudo, muito trabalho, muita persistência. Porque só entrava na faculdade quem tinha dinheiro ou quem tinha um esforço ali que vinha não sei da onde para que a gente pudesse estudar. Porque tinha aquela história de fazer o ensino e depois vestibular, e tinha que pagar, e pagar caro para fazer um vestibular, não é verdade? Verdade. Quando foi que acabou isso? Governo Lula. Acabou no governo Lula também. Hoje em dia, para fazer, e felizmente essa política está acabando, porque as universidades federais estão sem dinheiro, as universidades privadas estão fechando, as universidades católicas estão as tamancas, falta de recursos, falta de política nacional, falta de apoio à ciência, ao desenvolvimento da nossa juventude. Mas o governo Lula deixou uma herança nesse país, que foi a ampliação do FIES e a criação do ProUni, exatamente para estender, ampliar o acesso ao ensino superior no nosso país. E o nosso jovem aqui é produto disso, é fruto disso. E ele fez exatamente um estudo sobre o nosso Rio Sapato. Ele fez o curso aqui, ele é daqui de Lauro de Freitas, mora aqui do município e fez o estudo dele sobre o Rio Sapato. Ele vai falar para a gente algumas questões do Rio Sapato e alguns compromissos também que ele vai trazer para a gente, algumas orientações que ele vai trazer para o nosso grupo todo de militantes em relação à questão ambiental. A gente tem outros engenheiros ambientais no nosso meio de militantes. Tem o nosso amigo, eu chamo ele Gilson, mas o nome dele é Gilson. Geilson. Então são 3 nomes, na verdade, que ele tem. É ele, Gilson, Geilson e Gilson. Mas é um dos nossos militantes na área ambiental também. Então vamos lá, fala aí do Rio Sapato. Boa noite, eu sou Antônio Jorge e, como a Ailton falou, recente, eu me formei em engenharia ambiental. Então, estar aqui hoje, a convite do Lauro Mais, é muito importante trazer toda essa reflexão política.
tanto na área da fome, dessa campanha que é tão importante que a gente está vivendo, porque são os assuntos que são correlacionados, se me permite, tratar da fome, tratar da água, tratar do meio ambiente, tratar da vida, tratar do ser humano, todos esses estão intrínsecos quando a gente vem falar de meio ambiente. Estou aqui em agradecer a Vidigal, que foi secretário de meio ambiente, e causa até assim um certo impacto aqui na presença dele. O cara que já é formado, tem bagagem, mas eu só queria dizer a vocês o seguinte, que eu sou filho de Lauro de Freitas, eu tenho 35 anos aqui na cidade e município. Muitos banhos eu tomei nesse Rio Sapato. E a minha tristeza é saber que muitos desses jovens hoje, que estão começando o seu início na escola, não vão ter esse mesmo privilégio. Mas esse grupo Lauro Mais traz para vocês aqui uma nova perspectiva, traz para vocês uma nova realidade. A gente sabe que a questão do Rio Sapato não é uma questão que está trazendo uma qualidade hídrica boa, mas a gente entende também que o Rio Sapato é muito importante para um afluente que faz o abastecimento de 40% da água de Salvador e região metropolitana, que é o Rio Joanes. Então, se cada lauro-freitense souber e tiver a consciência que a água do Rio Sapato, que tem a sua nascente preservada nas dunas do Joanes, e faz com que todo esse fluxo de água seja despejado na sua foz, que é o Rio Joanes, e preserve essa água está indo para a casa de vocês, senhores. Para casa de cada um de nós que está aqui. Quando a gente abre a torneira e recebe aquela água purificada, essa água está vindo do Rio Joanes. Essa água está recebendo contribuição do Rio Sapato. Então, o que é que hoje eu, como cidadão, qual é a contribuição que eu posso trazer para o município de Lauro de Freitas, recém-formado? Qual o conceito de meio ambiente que eu posso trazer? Posso dizer a vocês que as margens do Rio Sapato, elas se encontram praticamente sem mata ciliar. A mata ciliar, ela é muito importante para a qualidade da água. Ela é um filtro, tanto para a proteção do solo, como para a proteção do arrasto, né? Quando tem a chuva, essa chuva, se você não tiver aquela matéria orgânica, as árvores, as plantas, essa areia ela vai toda para o leito do rio. O curso do rio ele diminui e isso faz com que o rio fique estreito, a passagem de águas fica menor. As pessoas que moram no entorno vão receber, consequentemente, os impactos desse estreitamento. E ainda assim, eu queria dizer a todos vocês que moram próximos e fazem o que já foi dito aqui com relação a descarte inadequado de lixo, veem a forma inadequada de despejar os seus esgotos in natura, eu até digo a vocês que a prefeitura ela tem sim um papel fundamental, um papel importante em fazer o tratamento desses esgotos. Mas você também tem o seu papel. Você precisa entender que quando você não tem esse recurso, você morando próximo à beira de um rio, você é responsável tanto quanto a prefeitura. Então você que está jogando de forma irregular, a prefeitura está fazendo o papel dela. Hoje existe um processo de macrodrenagem que está trazendo ampliação do esgoto do município. 80% da rede de esgoto do município já encontra-se em fase de ampliação, já encontra-se pronta. E a proposta da prefeita é entregar a rede de esgoto municipal. Mas isso não exonera você que não tem em pegar o seu esgoto e jogar de forma in natura no Rio Sapato, né? Então, queria dizer que é muito importante, o papel de cada um é fundamental. Queria reiterar as palavras do colega que esteve aqui mais cedo, Valdir, e falou sobre a questão da educação ambiental. As escolas têm um papel muito importante em estar levando esse conhecimento que a gente adquire. Se as crianças das nossas casas tiverem esse conhecimento, fica muito mais fácil. A gente saber que se eu jogo um copo plástico, ele vai para o bueiro vai levar até o rio e o rio vai levar até o mar. E chegando no mar, a tartaruga pode fazer a ingestão desse copo plástico. Então é importante que cada um receba o seu papel, tenha seu papel, consciente que nós estamos nesse planeta de passagem. Isso aqui é uma passagem. O Rio Sapato, ele já tem a sua contribuição natural. Ele está lá fazendo o papel dele no dia a dia. Mas cabe a cada um de nós fazer o seu papel. Como que a gente está fazendo aqui na condição da fome. Cada pessoa aqui se comove, sensibiliza com a situação do outro e faz um pouquinho. Aquele pescador que faz o uso, tira o pão do Rio Sapato. Quando ele chega lá que não consegue pegar, ou que não pesca, ou que pesca um peixe poluído, porque pessoas fizeram uso indevido da água do Rio Sapato, lançaram efluentes sem tratamento, também tem sua responsabilidade nisso.
Então, o que eu queria dizer é que a educação é importante, desde o fundamental, para levar a consciência para as crianças, a importância de se fazer o descarte correto, como também o ensino superior. E isso a gente precisa também trazer para a realidade dos novos jovens. Os jovens que hoje só se preocupam muito mais com o mundo digital e esquecem que a gente precisa trazer essa consciência, essa educação ambiental para o nosso lar, para as nossas casas e se sensibilizar com todas as pessoas que precisam. Queria agradecer aqui a oportunidade de fala, agradecer essa campanha do Lauro Mais e dizer que abracei o projeto e nós vamos fazer, a partir das próximas semanas, uma grande ação de plantação, reflorestamento das áreas do Rio Sapato. Junto aqui com o Grupo Lauro Mais, a gente vai se unir para estar fazendo um processo de reflorestamento das áreas do Rio Sapato. É pouco, para muitos mas planta que dá fruto sempre vai levar pedrada. Queria agradecer a todos a oportunidade. Ok, Jorge, obrigado. Parabéns aí pelo Obrigado. trabalho e pelo seu TCC. Espero que tenha passado, né? Com certeza. Veja só, a gente vai iniciar o nosso ciclo de encerramento, Vidigal, aqui da nossa live de hoje. Queria passar para você fazer considerações, em seguida eu vou fazer o encerramento. Pode falar. Bom, Ailton, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que esse grupo, Lauro Mais, está de parabéns. E dizer assim que nada mais é do que o reflexo da orientação política da nossa prefeita, da nossa gestão, onde a gente tem passado por esse momento de pandemia e ela tem dado assim um exemplo de condução, de controle epidemiológico, onde criou aquele centro de referência, o gripário que está lá, que já atendemos, eu estava aqui olhando, atendemos mais de 58 mil pessoas, né? E a gente percebeu que dessas 58 mil, 19 mil foram positivos, então a gente tem aí um impacto de quase 30% dessa população que se contaminou, que aqui passou. Isso aí é responsabilidade de gestão. Além disso, o cuidado que ela tem de buscar estratégia, como esse projeto de cidade sustentável e solidária, com vários itens, são 16 itens no total, onde ele prega a qualificação e formação profissional, junto com o Senai, a criação de crédito, que você até que viabilizou esse processo do crédito para o funcionário público. A gente tem uma série de itens aí que vem favorecer a agricultura familiar e a gente percebe que nos programas criados nos governos de Lula e Dilma, que foi a Bolsa Família, o PAR, que é o Programa de Aquisição de Alimento, o PRONAF, que é o Programa de Incentivo à Agricultura Familiar, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimento, na escola, tudo isso é feito aqui em Lauro de Freitas, ou seja, ela não perdeu a essência, ela continua ajudando. Na escola, ela conseguiu, através do Tesouro, manter a alimentação desses alunos. São 28 mil kits que ela fornece às escolas, aos estudantes, e isso, obviamente, existe um repasse, mas mínimo do governo federal. E ela complementa na sensibilidade de entender que esses alunos precisam continuar se alimentando. Então, essa forma que vocês estão fazendo esse grupo, Lauro Mais, está de parabéns, é o espelho da orientação política da nossa prefeita, da gente poder olhar para o outro, olhar para o próximo, olhar para a sociedade. Fortalecer os empresários, os comerciantes, criando linha de crédito através de associações que estão junto com a gente, né? A Cicobi, a CDL, a Selfie, enfim, a Base, e todos discutindo, não deixou de discutir uma só vez, discutia todos nos momentos que precisava fazer um fechamento da cidade, precisava fazer um controle efetivo, a gente estava discutindo com todos esses órgãos, todas as associações. Isso é responsabilidade política e social. Então, vocês são reflexo e espelho de tudo isso, toda essa orientação que a nossa prefeita tem mostrado a essa cidade. Edgar, obrigado pela sua presença. Nosso trabalho aqui está aberto para você sempre estar vindo aqui. E não esqueça de contribuir também, né? A minha contribuição eu faço sempre, né? Mas vou contribuir, Lauro Mais, através do crédito eletrônico, né? Isso. Quero estar junto aí, participando, junto com a comunidade, porque essa pequena ação pode parecer pequena aqui, mas o reflexo é grande e é muito importante para a sociedade. É isso aí. E Vidigal tem razão, nós temos grandes inspirações aqui para o nosso trabalho.
Moema nos inspira, que é uma mulher guerreira dedicada à causa do bem comum. Dom Helder Câmara nos inspira, grande religioso que viveu para os mais pobres. Leonardo Boff, Paulo Freire, não é, Valdir? O nosso presidente Lula, o nosso governador Wagner, hoje senador, o nosso governador Rui Costa. São figuras locais, nacionais, nossa irmã Dulce, que nos inspiram bastante. E exatamente nosso Padre Tiago aqui no município, que tem que ter uma obra religiosa maravilhosa. Então, são figuras que estão perto de nós, estão distantes de nós, mas que influenciaram nossas vidas, exatamente porque estende a mão para aqueles que precisam, no intuito de construir um mundo melhor, construir uma sociedade digna para todos. Não dá para a gente viver como o nosso Raul Seixas, nosso grande cantor baiano dizia, ficar no apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, e ver o mundo passar por nós, toda a sociedade padecendo, para uma ação mais proativa nossa, e a gente não ter essa atitude proativa. E a atitude proativa tem que ser em todos os cantos. Essa pandemia nos trouxe um sentimento, e eu acho que é um sentimento que está pairando na vida de todo mundo. Se é verdade, Vidigal, que a gente às vezes reflete e diz assim, a vida é tão passageira, né? A vida é um sopro. Muitas vezes a gente fala isso. E nessa pandemia, mais do que nunca, parece que a vida tem sido um sopro para muitas famílias, né? E esse sentimento nos acomete. E se a vida é um sopro, se nossa passagem, de modo redundante, é passageira, por que não fazer um pouco mais, estender a mão um pouco mais, se esforçar um pouco mais, fazer um pouco mais? Então o Lauro Mais está aqui convocando a nossa sociedade, nossa juventude, nossa militância, os mais velhos, os mais novos, todo mundo, sem cor partidária, sem cor de referência, mas com um centro fundamental. É preciso ter muito amor ao próximo, ter alma no coração para poder se envolver nesse processo, porque é preciso construir um mundo melhor. E a gente constrói um mundo melhor, não só olhando para si, mas também olhando para o próximo, olhando para o entorno. E nesse conceito de entorno está o meio ambiente, Vidigal. E aí a gente quer trazer um desafio aqui que a gente vai perseguir. Vamos perseguir diariamente. Qual é o desafio que a gente pode trazer para nós, os mais novos, os mais velhos, numa cidade como a nossa, que é uma cidade costeira, muitos rios, mas uma cidade densamente povoada. Na Bahia talvez não exista cidade mais densamente povoada do que Lauro de Freitas. São 56 quilômetros quadrados, 200 mil habitantes. Feira de Santana tem 3.000 quilômetros quadrados. A gente tem 56. Monte Santo tem 2.600 quilômetros quadrados. Lauro de Freitas tem 56. Nem faz uma, né? Deve ser do tamanho de um distrito aí dessas cidades. Então, essa concentração de pessoas nos limita também. Nos limita em relação às ações ambientais. Mas, ao mesmo tempo que nos limita, traz desafio que a gente precisa enfrentar. E a gente quer trazer um desafio para a nossa sociedade aqui, Lauro Freitense. Eu não sei quantas a gente vai levantar, mas devemos ter aí em torno de 60 a 70 mil domicílios dentro do município de Lauro de Freitas, entre apartamentos, casas e tal. Que tal, Vidigal, nossos companheiros, a gente trazer o desafio para nós de, pelo menos, nos próximos anos, a gente perseguir a meta de ter um per capita de ao menos uma árvore plantada por cada domicílio da nossa cidade. Por que a gente não traz esse desafio para nós? Né? É uma tarefa. A gente não precisa dizer que essa tarefa vai ser executada em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Mas a gente tem que trazer a tarefa para nós, para dizer assim, pelo menos em 10 anos, nós vamos ter uma cidade que se constrói a cada dia para ser mais humana e mais ambiental, e ao menos em 10 anos a gente tem ao menos a per capita
de uma árvore plantada para cada domicílio da nossa cidade. O ideal seria até, se a gente trouxesse o nosso desafio, dizer assim, ao menos uma árvore plantada por cada habitante da nossa cidade. Bora jogar esse desafio lá para frente e bora trazer o desafio de ao menos uma árvore por cada domicílio da nossa cidade. E aí é um grande desafio, porque a gente está falando de 50 mil, 60 mil árvores dentro do nosso município. Eu posso até dizer o que sei um pouco o que é isso, porque quando eu estava no governo do estado, eu trouxe o desafio para um trabalho que eu estava realizando de distribuir 1 milhão de mudas de árvores frutíferas e fizemos isso. Eu fiz no sentido que estava coordenando, mas foi um conjunto de pessoas e um conjunto de vontades, porque ao mesmo tempo que tem aquele que dá, existe aquele que tem vontade de receber. Então não adianta dizer eu quero e chegar ali e jogar ela e não tratar, não jogar água, não irrigar, não dar o cuidado necessário. Eu tenho certeza que na casa de cada um desses 50, 60 mil domicílios, Vidigal, tem uma planta dessa aqui, ó. Todos nós temos uma planta dentro de casa. O que é que nos falta de plantar uma árvore que cresça e contribua com o meio ambiente, que seja na porta da nossa casa? A calçada é estreita, mas cabe uma arvorezinha pequena. É mais larga, cabe uma árvore maior. É uma avenida, cabe duas. Então vamos trazer esse desafio para a gente. E a gente, com nossa mão, nossa contribuição, a gente dizer, estamos contribuindo para que o meio ambiente do mundo seja melhor a partir do nosso local, que a gente mora, a partir da frente da nossa casa, a partir da nossa mão, do nosso ato. Mas a gente vai trazer um outro desafio, Vidigal. É preciso, o nosso amigo Jorge disse há pouco, que quando a gente fala em águas, a gente fala também num percurso mais amplo do que um município. E é necessário que a gente discuta a questão do meio ambiente na região metropolitana, porque, por exemplo, o rio Ipitanga, ele chega dentro do município completamente poluído. Ele traz dejetos que nem toda a população de Lauro de Freitas, se fosse jogar dejetos dentro do Ipitanga, não despejaria tantos dejetos como aquele que ele entra dentro da nossa cidade. É só chegar ali nas Margaridas e ver como é que ele entra. Chega a dar pena ver aquele conjunto de águas escuras. A gente tem que trazer o desafio para a nossa cidade, da gente articular o meio ambiente na nossa região metropolitana. Então a gente vai sair daqui hoje com 2 grandes desafios. Aliás, são 3, né? Continuar a nossa intervenção de arrecadação para estender a mão aos nossos próximos, trazer o desafio para a gente percorrer nossa cidade, para que cada um tenha atitude proativa em torno do meio ambiente, a partir da frente das nossas casas, a partir da praça que está no nosso entorno. Muitas vezes a gente nem cuida daquelas árvores que estão ali. É fundamental que a gente cuide. E a partir também de uma articulação na nossa região metropolitana. E eu vou me comprometer, até nesses próximos 10 dias, articular uma reunião, depois uma live na região metropolitana sobre a questão ambiental. Um grande abraço. Se verde é vida, atitudes positivas também é vida. Um grande abraço a todos nós.